O fone parece estar estourado no meu ouvido. Fala, Fabiano. Fala, Mike. E aí, japonês? Japonês do Paraguai. E aí, professor? E aí, professor? Ô, velho. Já tá falando Tudo bem? mineirês de novo, não? Tá, já tô no Mineirês aqui. A contagem já tá em dia. Já aprimorou a contagem. É. E aí, como é que tá as coisas? Ah, cara, tá aquela correria aí. O, o Dória tá querendo pôr o lockdown aí, do dia 1º ao dia Você acha que 15. vai? Travou aí, professor. Oi, Aninha. Travou. Professor? Entra de novo, professor. É, caiu. Vamos esperar ele entrar de novo e a gente já começa. Oi, mãe. Até minha mãe quer saber de drogas, mano. Quer saber das bombas? Tomar as bombas? Quando acabar a quarentena, acho que minha mãe vai estar por dentro de tudo de Muay Thai. Ô, Romero. Aê, professor. Essa internet aí tá ruim? Ah, eu imagino que sim, viu? Se travar de novo, eu vou ter que mudar de canal aqui, tá? Tá travando. Tá travando? Só um minuto, peraí, só um minutinho. Oi, filha. Tudo bem? Aí, professor, coisa de mineiro. É isso aí, mãe. Quem precisar de máscara aí, ó, minha mãe e a Dona Jo e a Josefa aí faz. Só pedir pra ela. Esperar o professor entrar de novo aí, a gente já começa. Fala, Edmilson. Até o Tigas entrou. Fala, Snaps. Fala, Capô. Faz tempo que eu não te vejo, hein, cara. Todo mundo querendo saber sobre drogas, né? Deixa o professor entrar aí, a gente já começa. Oi, filhota. Tudo bem, Ed? E você, monstro? Monstro do Karatê, faixa preta, Geovaldo. Caraca, o professor deixou pra ver. Isso aí, capô. Porra, o Cuba quer.
Aí, deixa eu aceitar aqui. O Cuba tá usando máscara até dentro de casa, mano. O Cuba tá seguindo a risca. Agora sim. Boa noite. Mas não tô te vendo agora. Você não tá me vendo? Não, Ó, quem será? o som tá bom, mas não tô te vendo, não. Ninguém tá me vendo? Não sei, pessoal, alguém tá vendo aí o professor ou só eu? Avisa aí, por gentileza, pessoal. Eu tô conseguindo te ver tranquilamente, mestre. Ah, a sua tá E toda preta aqui pra mim. que será Ah, que... não. Capô, minha filha, falou que não. Ah, então Que vou não sair e tá vou dando, entrar. não. Pera aí. Tá difícil, hein? Essa internet em Minas aí não pega direito? Tá difícil, hein? Será que é o... Agora foi. Ó, homem bonito. Internet de Minas é assim, né? Ela é devagar, né? Não, sabe o que que é? É. Porque eu tava, nem percebi, mas eu tava no Wi-Fi do lado. Porque meu pai e minha irmã, eles moram, Ah, você fica roubando o Wi-Fi do vizinho. quase Pô, isso. professor, que exemplo, hein? E aí aí o sinal fica ruim mesmo. Ah, beleza. Se apresenta aí, professor. Hoje o Ô, nosso tema aí, a gente escolheu, para quem não conhece, vou dar só uma ô pincelada. Vagnão. O, o professor, é o apelido, tá? É Léo Mineiro, que é o outro apelido dele. Eu consegui dar mais um apelido para ele, que é professor. Ele é meu aluno, treina comigo. Ele é professor universitário, mestre em fisiologia. Fala aí, professor. Tá na sua mão Opa! aí, fala aí. Então, boa noite a todos. Para quem não me conhece, o mestre já me apresentou aí, né? É o apelido do professor, mas é porque também sou professor há alguns anos e sou educador físico de formação, sou especialista em fisiologia do exercício e treinamento desportivo, mestre em genética bioquímica na linha de pesquisa em bioquímica do exercício e doutor em farmacologia. Então, já Essa tem última formação uma é que o caminhada povo se aí. interessa. Eu também adoro fármacos, eu acho que tem tudo a ver com fisiologia, anatomia, são áreas que eu gosto muito de estudar, então, para mim é um prazer estar falando um pouquinho de farmaco aí. Fechado. Então vamos lá, prof. É, vamos começar falando o que que é, né? O que que é um andrógeno, Ah, né? O que que é ótimo. um estimulante, o que que é um, um dispositivo sintético visando melhora física e desempenho, né? Opa, certeza, mestre. Bom, de antemão, eu ia pedir quem tá conosco aí, se quiser fazer alguma pergunta, né, mestre? A gente vai armazenando essas perguntas aí. Então, É se vocês melhor quiserem, deixar até mais para frente, né? né? É Deixar para verdade. frente, porque senão cai a live e se perde as perguntas. É verdade mesmo. Então, o mestre falou uma coisa muito importante, que é a questão do andrógeno, né? Essas drogas, elas têm um nome muito comprido mesmo, mas a ideia é essa, andrógeno, né? Então, são esteroides anabolizantes androgênicos. A palavra esteroide é porque ela tem uma estrutura parecida com o colesterol. Por isso que todas essas drogas, elas têm uma coisa em comum, que é uma estrutura muito parecida, que na verdade muda uma posição do carbono aqui ou ali, né? Mas a estrutura é sempre em forma de esteroide. Anabolizante, porque elas têm características de estimular o anabolismo, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. E androgênicos, porque eles são andrógenos. O que é andrógeno? Tudo aquilo que é andrógeno é aquilo que é virilizante, é aquilo que tem a capacidade
de promover virilidade. Então, são drogas que são semelhantes ao hormônio masculino testosterona. Ok? Então, por isso que elas são chamadas de esteroides, anabolizantes, androgênicos. Tem gente que fala anabolizante, tem gente que fala andrógeno, mas o certo é essa palavra comprida mesmo. Esteroide, anabolizante e androgênico. O que é isso, turma? São análogos sintéticos. Então, ó, agora o conceito de esteroide, anabolizante e androgênico. Análogo sintético, que é semelhante ao hormônio testosterona. O que é um análogo? É uma substância que imita ou é muito similar à outra, né? Uma coisa muito próxima da outra. Análogo. Análogo ao hormônio masculino testosterona. E essas drogas, elas são associadas, tanto os efeitos anabolizantes como androgênicos. Então, eu vou falar aqui, que eu já vou trazer vou quebrar um mito aqui, né? Todo anabolizante, todo esteroide anabolizante androgênico tem característica anabólica, mas também tem característica androgênica. Quer dizer que todo mundo que faz uso dessas drogas vão ter efeitos anabólicos e outros androgênicos, ok? Isso é muito importante dizer. Que os efeitos, eles não conseguem se dissociar. Então, os efeitos são sempre anabólicos e androgênicos. Bom, essas drogas, elas para promoverem efeitos no homem, elas têm que se ligar a um receptor, chamado de receptor de andrógeno. É como se fosse a porta de entrada para os efeitos no organismo. Então, a droga, ela é absorvida pelo organismo, ela encontra esse receptor de andrógeno e esse cara que vai produzir os efeitos no nosso organismo, ok? Então, toda droga ela é chamada de andrógeno também por conta de se ligar a esse receptor de andrógeno. Se a gente não tivesse esse receptor, provavelmente os efeitos seriam mínimos ou não existiriam, tá? Tá, e esses receptores ficam aonde, professor? Na mitocôndria, Boa célula pergunta. muscular? Esses receptores, quando o hormônio não está agindo, eles ficam dentro da célula, mas no citoplasma, ok? Na parte líquida da célula, no citoplasma. E aí, quando o hormônio ele atravessa a membrana e ele liga no receptor, esse receptor ele transloca. Então, ele sai do citoplasma e vai para dentro do núcleo da célula, por isso ele é chamado de receptor nuclear. E aí dentro do núcleo ele se liga no DNA, em uma região específica do DNA, e vai produzir os efeitos. Então, o receptor de andrógeno, apesar de o nome chamar de receptor nuclear, ele de forma inativa, ele fica lá no citoplasma, né, da célula. E aí a gente tem esse receptor quase no corpo inteiro. Esse é o grande problema, né? Mas a maior concentração é muscular, professor? No tecido muscular? No cérebro e tecido muscular. É importante, desde já, dizer que onde tiver receptor para os andrógenos, eles vão agir, beleza? Então, no cabelo, na pele, no fígado, nos rins, na próstata, no músculo esquelético, onde tiver receptor para ele, no músculo cardíaco, ele vai agir, ok? Só que tem uma coisa legal. Cada tecido tem uma resposta diferente, que é dependente da quantidade de receptor que tem, né, que esse tecido tem. Inclusive os músculos esqueléticos. Por exemplo, os nossos deltoides, o trapézio, tem uma concentração chamada de densidade muito maior de receptor de andrógeno que os outros músculos. Por isso que eles hipertrofiam primeiro quando o cara faz isso, né? Tá, isso funciona da mesma forma em homem e mulher, professor? Isso funciona da mesma forma em homem e mulher. Lógico, as proporções são totalmente diferentes. Por quê? Olha só. A testosterona, que é o hormônio natural, todos os outros vão imitar a testosterona, ela é produzida no homem pelos testículos. E uma pequena parte é produzida pela suprarrenal, que é uma glândulazinha que está localizada acima dos rins. Na mulher, a testosterona ela é produzida nos ovários. Então, olha só, já tem uma curiosidade aqui, né? Mulher produz testosterona, ok? Então, nas mulheres, a testosterona é produzida pelos ovários, só que numa concentração de 95% a menos do que no homem. Então, a mulher produz testosterona, mas a concentração é muito baixa.
E qual é a função da testosterona na mulher? A função da testosterona na mulher é controle de algumas situações hormonais, de outras situações hormonais, e também do apetite sexual. Então, hoje tem bastante trabalho relacionado ao efeito dos andrógenos nas mulheres, mas dentre esses efeitos é controle hormonal, né? E controle do apetite da libido. Então é bom deixar a mulherada longe das bolas, senão os homens não vão aguentar, é isso? Senão não vai aguentar, né? Tem que estar preparado. Perfeito, professor. Então, isso seria a parte teórica da coisa, né? Agora, Parte na teórica. prática, como que funciona no corpo na prática? Vai lá, é um ciclo, né? Geralmente um Isso. ciclo de 2 a 3 meses, é isso? Isso. Um atleta que faz uso de um ciclo para hipertrofia, por exemplo, ele vai fazer uma média de 2 a 3 meses, é isso, né? Existem vários conceitos de ciclo. Tudo aquilo que você usa de forma contínua, os esteroides anabolizantes, é considerado ciclo. Mas aí tem nomes diferentes. Por exemplo, tem um ciclo Stark, tem, pelo menos, descrito na literatura, uns 7 tipos de ciclo que são comumente usados por fisiculturistas, lutadores e tudo mais, né? Então, olha só, os ciclos, eles variam entre 1 mês até 6 meses. Então, existe uma disparidade no tempo aí. Então, ele varia de 1 mês até 6 meses. Mas também varia na concentração, na dose dessas drogas e também na quantidade de drogas diferentes. É possível fazer um ciclo com uma droga só, e é possível fazer um ciclo usando 3 drogas no mesmo dia, ou então durante quinzenas a troca dessas drogas, né? Que é o mais comum, né, professor? É o mais comum. É o mais comum. A ideia de usar mais de um tipo de droga é você obter o máximo de efeito possível. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, existem drogas que agem por 20 horas, por exemplo, no organismo. No caso da testosterona. Tem o tempo de meia-vida de 21 horas. E eu acho que é importante falar de tempo de meia-vida. O que é esse conceito de tempo de meia-vida? É o tempo que a droga leva para produzir, para perder metade do seu efeito. Então, em 21 horas, a droga perde metade do seu efeito. E tem drogas, por exemplo, o Durateston, que age por até 20 dias. Então, qual é a ideia do ciclo? É você usar vários tipos de esteroides anabolizantes em conjunto para você manter os efeitos durante o dia todo, entendeu? Então, é muito comum associar boldenona a testosterona, que é associada a nandrolona, que é associada a outras drogas. Por quê? Nandrolona é a mais comum, que é a Decadurabolin, né? Tinha esse nome, né? E é a mais comum, é a mais usada na literatura, só que hoje tem outras drogas que têm uma potência também maior, né? E a potência maior que a gente tem hoje é da testosterona, dos sais de testosterona. Só que a duração dessas drogas é pequena. Então o cara se vê obrigado a usar, né, vários Dia outros... sim, dia não. Né, dia sim, dia não, né? Dessas drogas, a que produz menores efeitos colaterais, vamos dizer assim, né? Menores efeitos androgênicos, na literatura é descrito pela oxandrolona. Só que o problema da oxandrolona é que ela é usada de forma oral. E aí, o que acontece? Quando essas drogas são usadas de forma oral, elas têm que passar obrigatoriamente pelo fígado. A gente chama de metabolismo de primeira passagem. E aí passa no fígado, ela já perde efeito. Porque o fígado, o que ele vai fazer? Ele vai tentar metabolizar essa droga para tirar ela do organismo. Aí ela vai para o organismo de novo, passa pela segunda vez no fígado. E toda vez que ela passa pelo fígado, ela vai perdendo o seu efeito. Só que com isso, obriga o fígado a trabalhar mais. Então, a capacidade ou a condição de gerar um efeito colateral ali é maior, entendeu? Por isso que o pessoal tem meio receio de usar drogas orais, né? Tá, e no seu ponto de vista, professor,
os efeitos e contraindicações, como que você enxerga isso? Principalmente para a nossa área, que é de lutas, né? A gente sabe que o fisiculturista, o bodybuilding, ele usa mais esteticamente, né? Sim, verdade. Para definir a musculatura, para poder participar do campeonato e estar com os músculos bem fibrados, bem definidos e tal, né? A gente, na nossa área de luta, a gente sabe que o pessoal, a maioria usa, alguns usam, mais visando o ganho de força, né? Explosão, Verdade. que é o que nossa luta de contato, não só Muay Thai, mas qualquer luta de contato que exija força e potência, faz o uso dos anabolizantes, das drogas, por conta de ganho um ganho na melhoria Desculpa. dessas qualidades, né? O que você acha? Sim. Como que você vê isso aí? Na literatura, ainda muito pouco se sabe com relação ao uso. Quando eu falo literatura, na ciência, né, nos trabalhos científicos, ainda se sabe muito pouco sobre os efeitos dessas drogas em lutadores, né? O que você tem mais é efeitos clínicos dessas drogas, né? Trabalhos clínicos, ensaios clínicos. Então, olha só, eu fiz uma pesquisa, né, tenho feito desde sempre, mas agora muito mais rígida, para saber se existia trabalhos na área de luta. E o que a gente tem? A gente tem um único trabalho sério nessa área, que é com relação ao MMA. E o que esse trabalho eles fizeram? Apenas analisaram quais são as drogas que o pessoal utiliza mais. E aí, por análise de vídeo, eles compararam os caras que usavam essas drogas com a performance. E o que eles concluíram nesse trabalho? Então, olha só, 55% dos caras que faziam uso de qualquer droga de doping no MMA era esteroide anabolizante, beleza? Os outros era estimulante, que nem efedrina, cocaína, né, outras coisas para aumentar o estímulo, mas a maior parte usa esteroide anabolizante. E aí o que acontece? Essa galera que fazia o uso dessas drogas, eles tinham uma intensidade na luta muito maior do que dos outros. É interessante esse dado, né? O que acontecia? Quando a gente estuda isso na prática, a gente vê que existe na luta um tempo de esforço e um tempo de pausa. Esforço é quando o cara está jogando os golpes dele na luta, enquanto ele está batendo. E a pausa é quando ele está movimentando no octógono, né? Quando ele está defendendo uma queda, alguma coisa assim. E aí o que acontece? O tempo de esforço desses caras aumentou. Então o tempo que eles continuavam batendo aumentou. Só que tem um dado interessante também. O desempenho técnico desses caras permaneceu o mesmo. Então, o anabolizante ele tem a capacidade de aumentar a força e a massa muscular, isso é sabido, tá? Só que ele não aumenta a sua capacidade técnica. Então, é uma relação direta com performance. Contudo, em um outro estudo, só para complementar, em outro estudo que os caras entrevistaram 100 tipos de atletas nos Estados Unidos, um estudo que chama Harlem lá, eles viram que os lutadores que responderam o questionário, eles faziam uso de esteroides anabolizantes, mas eram lutadores que não competiam. Olha que interessante. Grande parte, ou a maioria dos caras que fazem uso de esteroides anabolizantes, não competem com frequência. Então eles não fazem parte do pessoal do alto rendimento. Isso que eu estou falando é no questionário dos caras, porque a gente sabe que na prática, se for investigar, não é bem assim, né? Mas o que o estudo mostra. Então, respondendo a pergunta, né, a maior parte de quem faz uso, mesmo que seja lutador, tem uma relação direta com a autoestima. Por que o cara dopa? Por que ele usa essas drogas na luta, no esporte de combate? Para ele melhorar a performance, que isso vai dar retorno para ele, mas por uma coisa importante, por causa da autoestima. Existe na literatura uma ideia de anorexia reversa. O que é isso? Nem é anorexia o termo, né? Mas é uma ideia psicológica de que o lutador
na categoria dele, ele sempre vê ele como se fosse mais fraco. Isso aí leva o cara a fazer uso dessas drogas. Por exemplo, eu luto na categoria 69, estou dando exemplo. E aí eu sempre vejo os meus adversários mais fortes e maiores do que eu. Então é uma das coisas que influencia no uso. Tá. No Brasil e na Tailândia não tem antidoping. Tá? Na Tailândia o uso de anabolizante e drogas estimulantes, como na maior parte lá é efedrina. Inclusive quando eu fui, é fácil, você compra na farmácia, efedrina. Né? Flanol, né? Não, lá você tem os pré-treinos à base de efedrina mesmo. Tá? Você compra na farmácia e eu já conversei com o Joss também, ele me falou que, mano, muitos lutadores usam, né? E no Brasil também a gente não tem controle. Você acha que do ponto de vista competitivo, o cara que faz uso da droga sobressai muito em relação ao cara que é limpo, entre aspas, limpo, que não faz uso, ou você acha que tem o pró e tem um contra? Eu acredito que quem faz uso dessas drogas sobressai sim, né? E é por se sobressair desse jeito que isso é considerado doping. O que é doping? O doping é qualquer uso de substância que melhore a sua performance e que te leve a um patamar diferente dos outros competidores. E isso é um problema. Por que é um problema? Quando a gente traz isso para a luta, o que a gente vê? A gente vê que não existe controle antidoping na luta. Você pega uma potência no esporte que nem os Estados Unidos, os únicos eventos que tem exame antidoping é o boxe e o MMA. No Brasil a gente não tem isso, a não ser que seja nível olímpico. Mas aí até o cara tá na Olimpíada, você vê que existe uma população gigantesca de usuários aí, né? Então, o que acontece? Essas drogas, elas modulam a performance sim. Elas aumentam a força, aumentam. É sabido que 30% de força, até 30% de força. Então, é sabido que usa. A única coisa que a gente espera quando vai lutar com alguém que está dopado é você confiar na sua técnica. Mas a disparidade física, corporal, é completamente diferente. Isso, eu sei que existem os prós e os contras. Eu acho importante, por isso que a gente está falando de uma forma muito aberta aqui, né? Mas eu acho que isso acaba com o fair play do esporte. Sim. Você está levando para o esporte uma coisa que não é saudável. Toda aquela ideia de competição, de você ser melhor, você está tirando isso daí, né? É importante dizer isso, né? Está burlando isso, né? Sim, e sem contar que o aumento do testosterona no corpo aumenta junto à agressividade, né? Verdade, com certeza. Aumenta a agressividade, aumenta as alterações de humor, aumenta a euforia. Então, isso tudo influencia na luta, né? Por exemplo, existem lutadores que usam efedrina e cocaína porque a efedrina e a cocaína vão aumentar o estímulo. E o cara vai ficar mais alerta, né? Situação de alerta. Não é que ele fica mais concentrado, não é isso. Concentração é uma outra coisa, mas ele vai ficar mais alerta. Sente menos dores, consequentemente sente menos dores na luta. Isso aí faz com que ele se dopa, né? O anabolizante também vai fazer isso daí, inclusive vai auxiliar num monte de outras coisas. O grande problema que eu acho é que você não tem controle disso, né? Você traz para dentro do esporte uma coisa que os lutadores vão ter que acatar ou não vão chegar no alto rendimento, digamos assim. Então isso facilita, a entrada do próprio doping facilita seu uso. Você pode ver, por exemplo, na pesagem, né? O indivíduo faz uso de diurético, e aí quando ele usa diurético de alça, por exemplo, que é um dos mais potentes, ele perde 3, 4 quilos no dia. Enquanto isso, o indivíduo que não faz uso disso está lá se matando, perdendo eletrólito, lógico, o diurético também, mas o cara
vai demorar muito mais tempo, ele vai... como é que eu posso dizer? O corpo dele vai se recuperar de forma mais lenta, porque não está fazendo uso de droga nenhuma, né? O esteroide anabolizante... E o desgaste muscular é maior também, né? Quem perde maior, natural. Verdade, muito maior. Verdade. Além da perda de gordura, que é diferente, né? De quem está fazendo uso de... Porque, olha só, da mesma forma que os esteroides anabolizantes aumentam a massa muscular e a força, eles também diminuem a gordura corporal, né? Porque eles essencial para a explosão, né? Que é o combustível para a explosão. E eles são lipolíticos. O que é lipolítico? Eles têm a capacidade de quebrar gorduras. Então, né? Além de aumentar a força do cara, ainda deixa o cara com um percentual de gordura menor, né? Mais seco, mais fibrado, né? Perfeito, professor. Tem o Maurício colocou aqui o caso do Belfort, que ele usava alegando reposição de testosterona. Se esse tipo também é esteroide. É verdade. Eu vou falar o que eu sei, tá, professor? Aí depois, se você quiser complementar. Eu sei que ele usou por muito tempo, Maurício, e por conta disso o corpo não produzia mais. Né? De tanto ele pôr sintético, o corpo, nosso organismo, o cérebro é como se fosse a CPU de um computador. Então, se aquele programa eu não estou usando mais, ele vai te mandar uma mensagem, ó, esse programa aqui, você não usa ele há 3 meses, pode jogar fora? Então, ele funciona mais ou menos dessa forma, trazendo para a língua mais popular, né? Então, se você repõe, se você coloca essa droga, a testosterona sintética, com tanta frequência, que seu corpo vai falar que ele não precisa mais produzir. Tô certo aí, professor? Perfeito, perfeito. A ideia é essa mesmo. Conforme o indivíduo vai usando o esteroide anabolizante, o corpo automaticamente vai produzindo menos, até chegar a zerar. Por que isso acontece? Isso aí é chamado de feedback do eixo hipotalâmico, pituitário, adrenal e testicular. O que eu quero dizer com isso? Esse nome, né? Enorme. Gigante. Que a testosterona, ela mesmo controla a sua produção. Então, quando tem muita testosterona no organismo, o testículo vai ser avisado pelo cérebro que tem que parar a sua produção. E aí ele chega a zerar. Só que tem uma coisa a mais, né? Quando o testículo ele zera a sua produção, porque o cara está injetando ou tomando por via oral, né? Porque você tem injetáveis e tomando por via oral. Quando o cara está injetando isso no organismo, o testículo para de trabalhar, de produzir testosterona. E aí ele atrofia. Então é muito comum você ter atrofia do testículo, diminuir em 6, 7 vezes o tamanho do testículo. Fica parecendo uma bolinha de gude, né? Não, menor, né? Em alguns casos, menor ainda. E aí, é o tamanho de uma azeitona. Muitas vezes chega ao tamanho de azeitona. E aí, o que acontece, né, com isso? Você também chega a uma fase de diminuição dos espermatozoides. É importante dizer, porque o testículo é que produz espermatozoide. Então, pode ter zero? Pode. É o caso que o médico gera infertilidade. Verdade. Não, pode chegar a zero. Nenhum combatente. Chegar, não tem nenhum. A azoospermia, né, que é a ausência de espermatozoides, né? Espermatozoides. A ausência de espermatozoides. E aí, o que acontece? Perfeito. Esse cara, para esse efeito ser reversível, esse cara pode ficar em quarentena aí por 3 meses, 6 meses, até anos. Tem trabalho mostrando que teve cara que demorou 3,7 anos para voltar a produzir testosterona natural. Aí, o que o Belfort fez, Maurição, nessa hora, né? Usou uma estratégia médica, né? Porque aí tem um médico que diz que vai assinar um pedido de reposição, porque o dele estava zerado, né? E zerado, cai minha produção em relação à força e explosão muscular, né? Cai a produção. Geralmente, indivíduos que têm baixa produção de testosterona, eles também são indivíduos mais calmos, indivíduos que têm um cotidiano mais lento, que têm uma menor agressividade e, consequentemente, menor apetite sexual. Né?
Então, é um problema. Por isso que essas drogas, eles têm por função reposição hormonal. Tem indivíduo que nasce com isso, chamado de hipogonadismo. Indivíduo que não produziu testículo durante a formação, os testículos não funcionam direito, né? E aí ele tem que fazer uso dessas substâncias. É normal? É. Por exemplo, um indivíduo idoso na andropausa, né? Tem homem que acha que só mulher tem menopausa, né? Homem não tem, né? E tem, né? Chega uma época que o idoso ele tem uma concentração de testosterona menor, ele vai ter que fazer uso, né? Mas o homem, naturalmente, ele produz testosterona a vida toda, não é isso? A vida toda, perfeito. Comprovado já, né? Comprovado. O homem nunca vai ter a não produção de testosterona. O que pode acontecer é que essa produção diminui um pouco. E aí, o homem que dependendo do estilo de vida do cara, é necessário que ele faça uso, né? Na fase idosa. Mas são duas coisas importantes. O homem, ele é fértil a vida toda, né? E também produz testosterona durante a vida toda, né? Voltando aí no uso, professor, pelo pessoal da luta, principalmente, né? Que é o nosso caso. Uhum. O que eu vejo muitas vezes o cara faz o uso, entre aspas, ele usa no pré-treino, né, no pré-combate, e depois que ele luta, ele para de usar. Aí na cabeça dele, ele acha que os efeitos são menores, que ele vai ter menos efeitos colaterais, que isso não vai prejudicar ele. Isso não é verdade, né? Isso não é verdade. Até porque quando se usa um hormônio, independente de qual hormônio seja, GH, testosterona, qual for o hormônio, HCG, todo hormônio ele tem a capacidade de mudar o metabolismo. Por isso que na área de farmaco, a gente quase sempre evita hormônio. Então você pode fazer uso de várias outras substâncias, mas o hormônio é uma coisa mais séria. Por quê? Porque o hormônio ele tem a capacidade de agir em vários lugares, né? Aí então não é sabido, por exemplo, quais são os efeitos que o testosterona faz no cérebro. Só que já sabe que usando o esteroide anabolizante por um período longo, você tem morte de neurônio. Mas agora está saindo uns trabalhos mostrando que também tem debilidade neuronal, né? Mas também sabe que a testosterona em baixa concentração, ela é um estimulante para os neurônios. Olha para você ver como é que são as coisas, né? Que volta naquilo que a gente aprendeu com as mães, né? Que falava, olha, tudo na vida é veneno, depende da quantidade que você toma, né? E é verdade, né? Isso é verdade. Mas eu concordo com você. Eu acho que na luta ainda a situação é mais complicada ainda porque a forma de uso é mais underground, né? Se durante a estética, você vê hoje, por exemplo, o uso de anabolizante, ele cresceu muito entre fisiculturistas, né? Até porque no esporte deles, se fizer um doping, meu Deus, né? Acaba com o esporte, né? Verdade. Em 1979 ou 76, fizeram um antidoping no Mr. América, e aí ficou sabendo que 99% de quem estava competindo usava, e eu acho que o 0,1% aí, o 0,1% aí, é o desavisado. Falando nisso aí, professor, eu lembrei que a gente estava conversando outro dia sobre isso também, e você está me comentando do resultado de uma pesquisa americana que mais de, acho que 60% do pessoal, 60% ou foi 70% do pessoal nas academias que fazem uso não são competidores, são todos visando estética, não é isso? Visando estética. Isso é um grande problema, inclusive saiu um trabalho esse ano, né, 2020, de um guideline, um guia para a orientação de médicos e endocrinologistas. Porque os médicos, eles estão se atentando mais para o estudo dessas drogas, porque no passado o que o médico fazia? Ele simplesmente virava as costas ou então ele falava para a pessoa, para de tomar, que isso faz mal e pronto, né? Hoje, sabe-se que o uso com acompanhamento médico, ele traz
menos problemas do que o cara usar de forma, né, aleatória, igual o que está acontecendo, né? Mas o que acontece? Ainda é incomum o uso com acompanhamento médico. A maioria das pessoas não são competidores, porque quando o cara é atleta, ele tem uma mentalidade melhor com isso, de chegar e falar, eu preciso estudar mais sobre isso. Eu preciso buscar mais sobre isso, né? Será que isso aqui vai atrapalhar meu peso, por exemplo? Eu vou, né? Porque, por exemplo, um lutador, isso é um problema. Se o cara tem dificuldade de perder peso ou manter peso na sua categoria, imagina, né? Usando uma droga dessa, né? Que pode aumentar o peso. Então, que tem umas até que, acho que a Durabolin, que acho que retém líquido também, né? retém líquido, verdade, elas retêm líquido, né? Você tem até Pro lutador já fica mais complicado, né? É verdade. Você vê, tem até, né, apelido aí, os caixa d'água, né? Que os caras que não treinam direito, não fazem dieta, geralmente tem uma retenção muito grande de água, né? E aí o que acontece? Ainda é comum quem usa isso não ser atleta, tô falando atleta que compete sempre, né? E também não ter acompanhamento médico. E aí você tem dois problemas aí, né? Porque três problemas, na verdade, é não fazer dieta para ter uma vida mais saudável, não ter um acompanhamento médico e usar de forma aleatória. Por quê? Porque a maioria dessas drogas, elas vêm de um senso comum. O que é o senso comum? É o que todo mundo fala, né? É o empirismo. Geralmente, na maioria das vezes, quem faz uso disso não tem um acompanhamento científico do lado, né? Como é que eu escolho uma dose? Eu tenho que pegar um trabalho científico ou trabalhos importantes que vão dizer para mim qual mais ou menos é a concentração dessa droga que produz efeito. Mas na prática não é assim, né? O que é na prática? Meu amigo me disse isso, o meu amigo me falou, o treinador falou para ele que o cara, o amigo do amigo do amigo tá usando, e aí é assim, a dose é escolhida de forma aleatória, né? Isso é um problema sério, né? Perfeito. Tem a Jo aqui. Oi, Jo. Ela estudou comigo, ela está perguntando se tem uma forma de reverter isso. Acho que você falou lá atrás, né? Que vai depender muito da quantidade e tudo, né? Depende muito do organismo e depende muito da concentração que usou. O grande problema é que quanto mais você usa, mais efeitos colaterais aparecem, né? Então, você tem na farmacologia dois problemas aí. A dose que você usa e o tempo que você usa. Então, são duas coisas problemáticas aí, né? Tempo e dose, ok? É comum, por exemplo, vírus demorar 6 meses para desaparecer os efeitos, né? Efeitos colaterais. Mas mesmo assim, essa reversão ainda deixa algum tipo de sequela, né? Pode acontecer. Tem trabalhos que mostram que alguns efeitos são irreversíveis. Por exemplo, depois o indivíduo ter queda de cabelo, né? Umas coisas assim que podem aparecer. A acne, que é muito comum, desaparece, né? É um efeito reversível, né? A produção de testosterona também é efeito reversível, mas pode acontecer. Por exemplo, o câncer de fígado é uma coisa que pode acontecer e não pode sumir, né? Dureza. Tem o Capu tá falando aqui da famosa low dose. Boa. Vou usar só um pouquinho, que aí não vai fazer mal. Na literatura, tem muito trabalho mostrando que essas low doses, elas não produzem tanto efeito, mas são mais seguras. E isso é verdade, né? Se a gente fosse pensar por esse lado, eu acho que as baixas doses hoje são as mais seguras. Até porque se você for num médico, e o médico prescrever, você vai ver que ele vai prescrever concentrações menores do que o pessoal geralmente usa de forma underground aí, né? Então, o que acontece? A dose é um fator primordial para ter efeito colateral. Olha, eu já vi indivíduos que fazem uso de doses 100 vezes maior do que a dose terapêutica. E tem na literatura... o famoso, né? Se 1 ml faz bem, vou tomar 3 que vai... É comum, por exemplo... o efeito. É comum, por exemplo, um indivíduo que era para usar 3 miligramas por quilo de peso, usar 3.000. Olha para você ver a diferença, né? Então, por conta dessa altíssima dose, essa dose muito elevada, suprafisiológica,
é que você tem efeitos colaterais, né? Perfeito. O Ed, o Jair tá fazendo uma lá por impacto lá do GG, ele tá fazendo aqui, tem duas perguntas sobre a oxidrolona, uma do Jair e a outra lá do Ed, meu querido Ed da Extreme lá. Opa, A primeira qual o maior problema do uso da Ox em grande dose por muito tempo? E na sequência, o Ed pergunta a Ox sobre o colesterol. A pressão sobe também com o tempo, fora o fígado ficar daquele jeito meio gelatinoso quase, né? É verdade, verdade. Bom, respondendo da oxandrolona, eu vou tentar juntar as duas aí. E a oxandrolona ela é administrada de forma oral, né? Como ela é administrada de forma oral, ela vai gerar efeitos colaterais no fígado. Por conta de metabolismo de passagem aqui no fígado, o fígado vai trabalhar mais. Ele vai ter que usar um grupo de enzimas chamado de citocromo P450 para tentar metabolizar essa droga. E aí o que acontece? Por trabalhar mais, você vai tendo lesões hepáticas. Isso é comum, né? Então, se o cara ficar usando isso por um longo período de tempo, isso vai acontecer. Uma outra coisa que é sabida com um longo período de tempo do uso é a atividade da enzima aromatase. O que essa enzima faz? Ela converte testosterona em estradiol, e hormônio feminino. Acontece dessas drogas para aumentar a atividade da enzima? Sim. É comum em indivíduos que fazem uso de esteroides anabolizantes produzir hormônio feminino? Sim. E uma das coisas que isso pode acontecer é ginecomastia, né? Que é o aumento das mamas, né? No homem, né? Esse é um problema. O outro problema que vem em seguida é o aumento do LDL. O que é o LDL? É o colesterol ruim. Colesterol ruim. Tem dois tipos de colesterol, né? O HDL, que é o colesterol de alta densidade, que é bom, né? E o colesterol de baixa densidade, que é o LDL. Essas drogas, elas aumentam o LDL, então aumenta o colesterol ruim. Então você tem a estimulação das mamas e, além disso, gordura em volta das mamas. Então, é um problema. Ginecomastia comum é muito comum, né? Muito comum. Sim. Então, você tem a inflamação do fígado, né? E você tem ginecomastia, né? Isso é... Mas a oxandrolona é uma droga, entre aspas, comum e segura? É sim, né? Entre as drogas escolhidas, estanozolol e oxandrolona são muito usadas porque tem uma seguridade um pouco maior, né? Produzem... O Ed... pode falar. Perfeito, produzem sim, né? São drogas principalmente quem vai começar a usar, né? Geralmente começa pela oxandrolona. A porta de entrada. A porta de entrada. O Ed ainda complementou aqui, fez uma pergunta se usar ela com algum tipo de... junto, né? Concomitante com algum outro protetor do fígado. Ah, isso é bom, Ed. É verdade, isso é bom. Existem os protetores de fígado, né? Que são bem usados, tamoxifeno, tem vários outros que também são usados, mas a ideia é gerar uma produção. Só que é o seguinte, quando se mexe com enzima é chato de mexer. Porque você inibe ela, mas enquanto você inibe uma, nasce mais 10. Então, esses protetores hepáticos, protetores do fígado, eles funcionam, mas não muito bem. Tá? Funcionam, mas não muito bem. Então é comum de você ter uma diminuição do efeito pequena, né? Mas é melhor do que nada, né? Melhor do que nada. Sim. Agora, complementando o que o Ed falou da hipertensão, é comum hipertensão por uso de todos os esteroides anabolizantes. Por quê? Porque o coração é um músculo. E como ele é um músculo, ele também hipertrofia. Também aumenta a sua massa muscular. Só que a massa muscular do coração ela vai ser aumentada no sentido concêntrico, para dentro do coração também. E aí a gente chama interna, isso de... né, do coração, as paredes internas, né? Isso. Então você então vai diminuir as cavidades, não é isso? Perfeito, meu. Com essa diminuição da cavidade, você consegue, o coração enche menos de sangue. Então ele vai ter que trabalhar mais
para poder manter o mesmo débito cardíaco, né? As suas mesmas funções. Então, o que vai acontecendo? A luz do coração, que é por onde o sangue passa, ela vai diminuindo. Então, o coração tem que trabalhar mais. Por isso, ele gera hipertensão, né? Além disso, você tem endurecimento das paredes dos vasos sanguíneos e você tem um aumento do número de células vermelhas do sangue, ok? Porque a testosterona, ela estimula a produção de eritropoetina. Por isso que eu falo que o hormônio é meio... Essa EPO, eritropoetina, é o hormônio que vai estimular a produção de células sanguíneas. Então, com isso, você vai ter um aumento de células no sangue, vai tornar o sangue mais viscoso. Com isso, pode ainda aumentar o número de batimentos cardíacos, e isso pode levar à hipertensão. Ah, perfeito, professor. O Ed pediu para você falar de novo sobre o que causa a ginecomastia. Ginecomastia. Ele não entendeu. Então, a ginecomastia, na verdade, o hormônio responsável por isso é a prolactina, né? Que é o responsável pela produção de leite, digamos assim, né? O uso de esteroides anabolizantes, eles vão estimular, esses esteroides, outros hormônios. Então, como é que vai ser o estímulo? Por exemplo, a atividade da aromatase vai ser aumentada e com isso eu vou produzir estradiol. Mas por um outro caminho, por uma outra via, eu também vou estimular a produção de outros hormônios. Por exemplo, prolactina, eu vou estimular eritropoetina, eu vou estimular IGF-1, que é um peptídeo, um monte de coisa. E com isso, Ed, eu vou estar estimulando as glândulas mamárias, como efeito colateral. E aí, estimulando a glândula vai crescer, né? E aí vai ter deposição de gordura ao redor também. Isso vai gerar... É comum, por exemplo, depois de um tempo de uso, essas pessoas fazerem cirurgia. Hoje tem cirurgia, né? Para diminuir as mamas, né? Mas é um efeito colateral. Pode ser que não apareça no indivíduo? Pode. Por quê? Porque tudo vai depender de indivíduo para indivíduo. Lembra sempre disso, né? Nem sempre o mesmo efeito colateral que aparece em um, aparece em outro. A famosa individualidade biológica. Tem gente que usa essas drogas por um período curto de tempo, por exemplo, 2, 3 anos, e já aparece hipertrofia da próstata. Como é que eu vou perceber? Outro perigo, né? É outro perigo. Porque diminui, na próstata passa o ureter, então o cara tem dificuldade de urinar, e aí ele vai no médico procurar ajuda, e aí ele vê que a próstata aumentou de tamanho, né? Perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Pode falando aí, professor. Opa, uma outra coisa que... em falar na gineco, eu ia falar isso aí, estava esperando você terminar, acabei esquecendo. Tem alguns casos que dá na pessoa que utiliza internamente, de tal forma que a pessoa não percebe que tem, né? Que ela não cria o peito, né? Ela, entre aspas, cresce internamente, né? Verdade. Isso é comum, porque o lutador ele já tem uma perda grande, uma queima grande de gordura, né? Então, é mais comum aparecer mamas em indivíduos que fazem outro tipo de modalidade. O lutador você nem vai perceber, porque o lutador geralmente tem um percentual de gordura baixo. Então, por isso que é mais comum ver de forma interna do que de amostra. É mais comum, por exemplo, ver em fisiculturista, né? Ou então em outros esportes que o indivíduo trabalha de forma diferente. Como o metabolismo na luta é muito alto, muitas vezes nem apresenta essa ginecomastia, né? De forma clara, né? Ainda para ver, né? O Ed está falando aqui, ó. O Ed é um que já fez uso. Ele está falando que ele toma o turquesterone. Legal. Ele teve o ganho de massa, porém, ele tinha que tomar muita água porque o rim deu uma sobrecarga. Você tem alguma coisa sobre a turquesterone? Sim. Então, o Ed, ainda pouco se sabe sobre essa... Na verdade, não é nem um esteroide anabolizante, não. Mas ainda pouco se sabe. Na verdade, isso é uma extração de uma planta, né? Há um tempo atrás... Inclusive, ele usa em conjunto com a Tribulus. Legal. Boa. Eu vou falar da turquesterone, depois eu falo do Tribulus, né?
E aí, na testosterona, já começaram a vender. Logo que descobriu que tinha uma estrutura parecida com o hormônio masculino, eles começaram a vender. Mas a ideia é que a testosterona estimulasse a produção natural de testosterona. Não é que ela vai se ligar direto, ela vai estimular a produção de testosterona. Ainda não se sabe se os efeitos são reais, então tem muito relato de cara que teve ganho e tem cara que não teve tanto ganho, né? Assim, aí eu vou fazer um adendo, viu, Ed? Com os outros SARMs. O que são SARMs? Essas drogas são muito novas agora, né? Que são os moduladores de receptor de andrógeno. Então SARM é uma palavra em inglês que é modulador seletivo de receptor de andrógeno. Saiu vários agora na literatura, e aí tem muitos que já são comercializados. Por exemplo, Ligandrol. Ligandrol é um, né? Carderine é outro, Carderina é outro, né? Inclusive tem lutadores que já vieram falar comigo, que fizeram uso e já teve ganhos. O que o SARM ele é? Ele é um cara que ativa a receptores de andrógeno só no músculo esquelético. Então já foi comprovado que o SARM funciona no músculo esquelético sem gerar, por exemplo, hipertrofia da próstata, sem o dano no fígado. Ia ser maravilhoso isso, né? Só que é o seguinte, os efeitos do SARM, eles são muito menores do que do hormônio, dos esteroides anabolizantes. Eles produzem efeito, eles aumentam a força e a massa muscular? Aumentam, só que os efeitos são menores e são mais caros, né? Então, aí entra uma balança de compensação, né? Eu uso o SARM, que vai dar efeito para mim, mas vai ser menor, ou eu uso o esteroide anabolizante? Então, isso é uma discussão que agora tá bem mais pesada, né? Mas a testosterona, ela veio na mesma intensidade. Ela veio como uma outra oportunidade de ter benefício sem gerar tantos efeitos colaterais. Né? Perfeito. A maioria dessas drogas, que é uma droga, né? Nem toda droga é lícita, né? Mas é uma droga, né? Elas têm metabolismo renal. São excretadas na urina. E por isso você tem a atividade aumentada do rim, né? Isso é comum. Outra coisa que eu queria falar do Tribulus. O Tribulus era uma inovação. Uma droga que acharam numa planta que tinha função, que tinha uma estrutura igual da testosterona. Só que o que eles viram? Que o Tribulus, ele não tem a capacidade de ativar o receptor de andrógeno. Por isso que Tribulus terrestres hoje em dia tem gente que usa e tem gente que parou de usar porque não tem tanto efeito, né? Mas a ideia era essa, né? O Tribulus veio com a intenção de ligar no receptor de andrógeno e produzir menos efeitos colaterais, ativar mais o receptor de andrógeno sem produzir efeito colateral. Mas já tem alguns estudos que comprovaram que a maca peruana tem uma função melhor que o Tribulus. Na verdade, o que se tem hoje é que Tribulus e maca peruana tem mais estímulo de espermatogênese, que é? De produção de espermatozoides, do que outros efeitos, né? Então eles têm um controle maior, por exemplo, de espermatogênese para quem já faz uso de esteroides anabolizantes. Por isso que algumas pessoas usam no TPC. O que é o TPC? A terapia pós-ciclo. O indivíduo ele começou a usar o anabolizante, aí ele para, quando ele para tudo, né? Produção de espermatozoide, libido, que é uma coisa, né, séria, né? O indivíduo, muitas vezes, não tem vontade nenhuma de ter relação sexual, né? E pode ficar meses, hein? Então, o que acontece? Usa o Tribulus nessa época, e a maca peruana, com o intuito de aumentar a espermatogênese, né? E a libido, né? Não tem tanto efeito na massa muscular, mas tem um efeito importante para o homem, né? Imagina ficar sem libido, né? E é uma pergunta que a gente faz na prática, né? Vou conversar com amigos que são lutadores que usam, e aí eu sempre falo, você tá tendo relação, como é que tá o apetite aí? Às vezes o cara fala, tá maravilhoso. Vai cair, professor, já deu aqui, já deu? Passou rápido. Eu vou abrir outra, aí a gente continua aí falando do Tribulus e da maca. Tá joia. Beleza? Beleza.